Melhorou aí, Bruna? Ainda não. Ah, será que não vou conseguir te ver? Ficou toda escura mesmo a tela. Será? Misericórdia. Não tem alguma coisa aí que tu consiga travar a tua imagem? Ó, a minha imagem agora ficou travada. Eu destravei. Tentar. É, não consigo. Mas se todo mundo tá conseguindo te ver, acho que te Tu ouvindo eu estás com outro consigo. celular aí por perto? Não, não estou. Não, né? Não. Teve Mas tá uma live tranquilo. que eu fiz com Priscila, do Clube Educacional Beré, e aí deu esse problema. Eu fiquei acompanhando pelo computador. Uhum. Bom. Mas eu acho que a gente pode. Eu te ouvindo, eu tô te ouvindo bem. Dá pra gente dar sequência se o pessoal tá conseguindo te ver. Então, pra mim, não é um problema, acredito. Ok. Então, deixa eu só perguntar aqui. Oi, Dani, boa noite. Se vocês que entraram agora puderem dar um feedback, se ao menos a câmera minha e de Bruna tá ok para vocês e o áudio, a gente agradece aqui, tá certo? Edificando Flechas disse que tá vendo a gente nós dois aqui. Deixa eu ver mais para outros que estão aqui na live estão vendo a gente também. Está tudo ok para vocês. E se vocês estão conseguindo nos ouvir bem também. Rosiane, tudo normal. Então, glória a Deus, Então tá vamos jóia. prosseguir aqui. A Dani também, sim, vídeo e áudio ok. Então, pessoal, desde já sejam bem-vindos, que Deus os abençoe e que essa live, né, seja edificante para a vida de vocês, principalmente para as famílias educadoras que nos acompanham e que sabem que nós também somos famílias educadoras, né? A Bruna aí, uma mãe educadora, que se envolve participativamente na educação das suas filhas e do seu filho, e eu também aqui do meu lado, né? Me envolvendo e me dedicando na educação dos meus filhos também, junto com minha esposa. E esse tema surge, pessoal, esse tema que eu convidei a Bruna para falarmos aqui, né? Surge como uma forma de indignação e também como uma forma de responder às acusações, às falácias e às mentiras que opositores ao ensino domiciliar costumam levantar contra nós e contra nossas famílias, de diversas formas. E recentemente a gente percebeu isso muito bem durante as recentes audiências que estão sendo realizadas. Para quem está acompanhando ao vivo agora, amanhã já vai ter uma terceira audiência sobre ensino domiciliar no Senado Federal, sendo conduzido pelo senador Flávio Arnes, não sei se eu pronunciei corretamente, e para quem está vendo a gravação no futuro, né, dessa live, saiba que durante esse período de novembro e dezembro do ano 2023, ocorreram três audiências públicas no Senado Federal e que foi transmitida através do YouTube. E o que ficou bastante perceptível foi o seguinte: uma quantidade de pessoas, né, que defendem, são pró-HS, foram convidadas para defender. Mas também uma quantidade muito grande de pessoas que são opositores foram convidadas para falar contra, ou se posicionar contra, ou apresentar a sua visão de especialista. Só o que ocorre? Diante da fala de todos eles, a gente percebeu a repetição de velhos argumentos e argumentos mentirosos e falaciosos. E é interessante que o senador que está conduzindo essas audiências, ele disse num dado momento que ele parou para conhecer as famílias de perto. Ele dedicou um tempo para conhecer as famílias de perto, e isso é louvável, e ele tem destacado a importância dessas conversas e dessas audiências, e graças a Deus por isso. Porém, as pessoas que se levantam contra deixaram bem claro, pelo menos das pessoas que eu pude acompanhar, perceber como elas repetem velhos argumentos e como também elas desconhecem totalmente a realidade das nossas famílias, o dia a dia, como educamos os nossos filhos, como é o funcionamento das nossas comunidades, associações e por aí vai, como é a nossa vida, porque não somos extraterrestres ou seres de outro mundo. Então, pensando nisso, né, e principalmente em desfazer essas falácias e esses mitos, e também, né,
nos conduzir a refletirmos sobre como podemos propiciar uma melhor socialização para os nossos filhos e um melhor ambiente para educá-los. Eu convidei a Bruna aqui para a gente estar falando sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou professor de matemática e de ciências, sou cristão, casado, pai de 2 filhos, sou nordestino, né, com muita alegria. Então, convidei a Bruna aqui, se a Bruna quiser se apresentar, e pode se apresentar para quem é novo e está nos conhecendo agora. Então, tá aí minha apresentação. Pode falar, Então, Bruna. meu nome é Bruna, né? É um prazer estar aqui de novo contigo, Felipe, que tem apoiado aí, né, todas as famílias homeschoolers, tem feito crescer aí esse movimento através do teu conteúdo também, né? E eu sou gaúcha, sou casada, tenho 3 filhos, somos uma família educadora há 7 anos, né? E eu tenho desenvolvido um trabalho de compartilhar o nosso dia a dia, nossas rotinas, materiais que às vezes eu desenvolvo, né, dentro da educação domiciliar dos meus filhos, tenho compartilhado com as famílias aí, feito esse trabalho de divulgação aqui pelo Instagram. Eu acho que é isso, assim, que eu poderia falar de mim, né? Amém. É novo para mim, né, essa área de live, de tudo, então eu faz mais ou menos um ano aí que a gente tem aberto a nossa vida, a nossa casa aí para compartilhar dessas vivências, né, dentro da educação domiciliar, que por esses e outros temas, né, tão importantes que muitas pessoas não conhecem, né, desconhecem as nossas vivências, que nós estamos aqui na internet hoje. Amém, meu irmão. É isso mesmo. E para começar, né, é importante a gente definir as palavras, definir as coisas corretamente. Porque durante essas audiências públicas, né, o que a gente vê como definição do que é socialização na cabeça dos opositores é algo que diverge completamente do que é a verdadeira socialização e do que nós entendemos e vivenciamos como verdadeira socialização. Na cabeça deles é estar num ambiente escolar. E somente lá ocorre a verdadeira socialização. Mas daí vem, né, a grande pergunta, Bruna. O que é socialização de fato? Como a gente pode defini-la, né? Isso é. A socialização para nós, né, que a gente vem desenvolvendo esse trabalho com os nossos filhos, é muito mais sobre, ela fala muito mais desse processo de adaptação de uma criança, né, crescendo no meio familiar, esse processo que ela tem de aprender, né, nessa primeira socialização, que é a atmosfera do lar, que é algumas coisas que a gente vai falar, né, entendendo que a criança ela nasce uma pessoa, né, um ser sociável que vem de Deus, que também é um ser, né, que tem essa questão de relacional. Deus se relaciona com nós e por isso esse nosso anseio de se relacionar com as pessoas. E isso é a socialização, é esse processo, né, essa adaptação da criança ao meio que ela vive, seja na família, seja fora, né, da família. Exatamente. E é interessante falar sobre essa questão de que Deus nos criou como seres relacionais, que a gente já vê isso logo no início da Bíblia e também ao longo de toda a Bíblia e especialmente no final da Bíblia. E isso partindo do nosso próprio Criador e do nosso Senhor. Porque, por exemplo, a gente vê quando Deus cria o homem, Deus chama o homem para se relacionar com ele. Deus vem até o homem para falar com ele na viração do dia, lá no Éden. E isso é quebrado após a queda do homem, mas ainda assim, mesmo esse relacionamento tendo sido quebrado por iniciativa nossa e não de Deus, ainda assim o próprio Deus se prontifica a vir em resgate da humanidade e a se tornar carne e habitar entre nós, ou seja, se tornar semelhante a nós e nos chamar de volta ao relacionamento com ele. Tanto que quando a gente chega no Novo Testamento, nós somos chamados à reconciliação. E durante a eternidade, nós somos chamados, né, a estar com Deus e saber que Deus um dia vai restaurar todas as coisas e estará entre nós. E fora que, além disso, a gente vê que também somos chamados a nos relacionarmos plenamente uns com os outros. Mas, novamente, o pecado afeta isso, mas graças a Deus que em Cristo Jesus nos chama mais uma vez a, por meio dele, na graça dele, com a capacitação do Espírito Santo dele, amarmos também o nosso próximo. Então isso é muito importante ser
colocado. E só para pontuar aqui e citar, né, um livro que eu estou lendo, esse livro aqui é Socialização Escolar, a socialização que não deu certo, da minha irmã Adina Barbosa, né, daqui de Pernambuco. E no livro dela, ela fala o seguinte na página 38 sobre essa questão de socialização, convívio social. Convívio social, conforme vimos, é usufruir das relações com as quais se tem vínculos afetivos num lugar amplo que proporciona o contato com os diferentes espaços sociais. É não limitar as relações nem as possibilidades de crescimento pessoal. Então, é realmente a gente se vincular com outras pessoas, principalmente a começar das nossas famílias e também das comunidades que participamos, né? Seja a nível de igreja, comunidade de vizinhança mesmo, comunidade de famílias educadoras. Então, tem diversas camadas essa questão do que é a socialização de fato. E isso é muito importante a gente checar. Queres falar aí, Bruna? É isso aí. A gente tem muito em mente sobre a socialização. Se a gente for pesquisar, né, na internet a definição de socialização, eles definem em dois níveis, primários e secundários, né? O nosso nível primário seria a atmosfera do lar, tanto é que Deus deu, né, um pai e uma mãe. Aí as crianças, eles já nascem nesse seio familiar e estabelece esse vínculo para que a criança inicie esse processo de socialização. E é nesse meio onde ela vai aprender tanto as características, né, da família, do ambiente familiar, a respeitar o próximo, a todas as virtudes, né, estabelecidas aí, cabe aos pais, né, transmitirem isso, porque socialização não quer dizer que colocar uma criança, né, no meio de socialização hoje que eles pensam, um meio criado para a socialização, não quer dizer que aquela criança vá se tornar um ser sociável, né? Então, a gente tem muito em mente isso, de que a criança ela precisa se tornar um ser sociável através dessas áreas. A primeira seria essa atmosfera onde Deus inseriu a criança, que é a família, né? E tudo começa na família, o respeito com os mais velhos, né? A socialização que a gente chama que ela não é só horizontal com crianças da mesma idade, mas uma socialização vertical, né? Onde ela se relaciona com Deus e se relaciona com os demais. Então, a gente tem visto, né, nesse contexto onde as pessoas não entendem esse processo, que a escola, tanto é que esse meio criado é um meio muito novo, é muito recente, né? As pessoas, muito antes da escola acontecer, como que essas pessoas se socializavam, né? Então, a família sempre foi a base da socialização. Tá me ouvindo, Felipe? Travou o áudio para mim. Vocês estão conseguindo Desculpa, ouvir? estou conseguindo ouvir Tá normalmente. conseguindo? Ah, então tá jóia. Não sei se tu quer trazer algum ponto relacionado a isso, sobre a família, sobre o que a gente tem desenvolvido, né, nos nossos lares, através das virtudes, direcionar os nossos filhos, né, a como se portar diante das pessoas, né, se relacionar com as pessoas. Sim, sim. E sobre essa questão, né, da família ser a base da sociedade, isso a gente vê logo no primeiro livro da Bíblia e a gente vê logo no final também. Então, ao longo de toda a Bíblia, a gente vê como Deus constrói a humanidade a partir de uma família, da família constituída por um homem e por uma mulher, com suas potências, né, e suas qualidades, virtudes, características, né, únicas também, tanto no homem como na mulher. E como isso é importante para a formação de todo menino e de toda menina. Nós como pais, eu como pai, você como mãe, né? Nós entendemos claramente como os homens desempenham um papel único na formação de nossas crianças e as mulheres também. E como ambos se complementam. Por isso que Deus, né, quando nos criou, ele nos criou dessa maneira e ele também nos criou não somente com qualidades e características similares, mas também com qualidades e características únicas, a fim de a gente realmente formar e educar os nossos filhos. Então isso é muito bom. Por exemplo, no meu lar, né, por muitas das vezes eu noto que minha esposa tem um certo medo
de colocar ou sujeitar meu filho a certos riscos. Só que eu digo, ele é um homem, ele é um menino, está sendo preparado para se tornar um homem. Então é necessário ele correr certos riscos controlados e supervisionados para ele crescer, para ele se desenvolver. Então, de diversas formas, né? O lar é essa base que forma o ser humano, que prepara o ser humano de fato para a vida. E principalmente um lar bem ajustado, com uma atmosfera, um ambiente, uma cultura bem ajustada, saudável e principalmente conduzida pelos princípios bíblicos, vai conduzir à perfeita e plena formação de um homem e de uma mulher também, desde cedo. E, infelizmente, o que a gente nota hoje em dia é que muitos professores, muitas escolas, muitos ditos especialistas na educação, e é interessante observar que muitos deles nem sequer têm filhos, Bruna. É interessante, isso eu acho muito interessante e ao mesmo tempo ridículo. Pessoas que não amam crianças, pessoas que nem sequer têm filhos, querendo falar sobre a educação de crianças. E ainda, né, querer descartar ou menosprezar o papel e a importância das famílias. Se vocês que não assistiram às audiências se prontificarem em assistir às audiências que já foram realizadas, estão lá no canal do Senado, da TV Senado, ou mesmo a audiência que vai ocorrer amanhã, percebam essas coisas na fala dessas pessoas. Não existe amor, não existe uma preocupação de fato no bem-estar das crianças e existe até um menosprezo ou um desprezo escancarado sobre o papel e a importância da família. E quando a escola, os professores e as próprias famílias se distanciam, né, dos seus respectivos papéis e atribuições, a gente vai ver um monte de problema. Tanto que hoje em dia, na minha época de criança, eu não sei como foi na tua, Bruna, tinha boletim, onde se a gente tinha nota vermelha, estava lá a nota vermelha, onde se brigava na escola, a família era chamada e participava também, onde os professores da minha época de criança e adolescente, a escola chamava a família para junto. Mas hoje em dia o que a gente vê é afastando a família. Inclusive tem uma amiga minha que está enfrentando diversos processos judiciais aí por conta de diversos abusos ocorrendo na escola dos filhos dela. E a gente vê que em todo o sistema educacional existe esse afastamento da família e esse não convite à participação das famílias. Tanto que a gente vê aí que teve o CONAI, né, está tendo o CONAI atualmente, e praticamente eles não fizeram questão de divulgar e chamar as famílias para participarem, especialmente e também as nossas famílias, as famílias educadoras. Então, quando há esse afastamento da família, a gente vai ver diversas consequências, inclusive a usurpação de atribuições e o conflito, né, de diversas formas aí. E o que mais a gente quer como família educadora é assumir esse papel, né? Toda família educadora tem isso no coração de transmitir esses princípios, né? Todos esses valores. Eu até anotei alguns: gentileza, cortesia, bondade, franqueza, todas essas coisas, né? Que nós prezamos na educação dos nossos filhos, a gente quer transmitir para as crianças, para que eles sejam seres sociáveis, pessoas sociáveis, né? Encarando a criança como um todo, não apenas colocando ela nesse ambiente artificial para que ela, jogando ela sem nenhum treinamento, né? Então, trabalhar essas questões, a maioria, todos os pais que optam pela educação domiciliar estão preocupados, né, com essa questão. Aqui alguém colocou, eles querem o controle para discipular nossos filhos. É isso, né? Se a gente não discipular, alguém vai discipular por nós. Então, nós, pais, educadores, a gente tem esse desejo de assumir, né, essa responsabilidade para nós. Exatamente. E a Rosiane comentou aí também, ó, minha filha estudou 6 meses numa escola pública e a minha maior dificuldade era saber o que acontecia em sala de aula. Hoje em dia a gente vive esse nível de situação dos pais não saberem o que ocorre na sala de aula dos seus filhos. E muitos pais só vêm saber quando ocorre uma denúncia ou algo aparece na TV. Ou mesmo quando alguns pais, né, astutamente e sabiamente colocam algum tipo de instrumento de vigilância eletrônica num relógio, numa bolsa,
em algum livro, caderno, para meio que averiguar o que está ocorrendo no entorno dos seus filhos durante, né, esse momento que eles estão no ambiente escolar. Então, como a Bruna está pontuando aí, pessoal, a socialização, o que a gente fala sobre socialização e o que essas pessoas dizem, mas ao mesmo tempo não, a socialização envolve preparar os nossos filhos para a vida como um todo, mas o que eles pensam sobre socialização é totalmente contrário com preparar nossos filhos para a vida. De maneira geral, eles dão a desculpa de prepará-los para o mercado de trabalho, como inclusive a Adna vai pontuar nesse livro aqui dela, e também no livro Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, da editora Monegismo, essa questão também vai ser pontuada. Mas só que nossa visão em relação à socialização não é somente preparar nossos filhos para um mercado de trabalho, mas é prepará-los de maneira integral, de maneira a não termos, como eu costumo dizer, né, quando eu vejo algumas situações, como estudantes de medicina e médicos cometendo diversos crimes e abusos, nós não queremos demônios inteligentes, ou seja, meninos e meninas, homens e mulheres são inteligentes, mas que são carregados de vícios e têm uma vida totalmente depravada, imoral e maligna. Nós queremos homens virtuosos, homens e mulheres santos, homens e mulheres que realmente, né, vivam conforme os valores apregoados pela palavra de Deus e que sejam uma bênção onde quer que estejam. E que, inclusive, quem convive com uma família educadora vai perceber que nós não somos perfeitos, nós não somos anjos, né? Imaculados e perfeitos. Nós temos falhas, mas também vai perceber as diferenças entre uma família educadora, entre crianças de famílias educadoras e aqueles, né, cujos pais não têm essa preocupação em formar o caráter dos seus filhos, em formar e preparar o coração e a mente dos seus filhos. Hoje em dia, a grande maioria dos pais só se preocupa em que seus filhos venham a estudar, passar no Enem, passar num concurso público, conseguir um bom emprego e só isso. E as escolhas morais deles, eles podem fazer aí, principalmente depois que se tornarem maiores de idade, podem viver como bem quiserem. Só que escolhas morais têm consequências para esta vida e para a eternidade também. Então, é importante a gente levar tudo isso em consideração. Que nenhuma educação, nenhuma formação, ela é distante de uma formação religiosa. Ou educamos nossos filhos e discipulamos, como foi pontuado aqui, ou discipulamos nossos filhos, ou outras pessoas vão discipular. E dentro de uma cosmovisão totalmente contrária à nossa. Pode falar, Bruno. E encarar também as crianças, como a Charlotte muito traz isso para nós, né? Que é uma metodologia que eu gosto muito, que ela apontou que as crianças são pessoas, né? E as crianças precisam ser vistas como pessoas, não, elas são infantis, sim, né? Tem todo esse trabalho, mas elas precisam ser vistas como pessoas e parte, né? Tanto da família como depois vão ser da vida, da sociedade, né? Então, os pais precisam ter isso em mente, que eles são portador das ideias que querem transmitir, né, para os filhos, e isso fala muito da atmosfera do lar, onde essa criança está sendo criada, onde ela está vivenciando, porque muitas vezes a gente, como tu disse, a gente se preocupa só com essa parte do intelecto, mas a gente não se preocupa com o coração dessa criança, né? Como ela vai estar recebendo essas ideias. Então, a socialização fala de um todo da família, não diz respeito a só o indivíduo, né? Mas como nós estamos transmitindo essa vida, essa vivência, os hábitos, as ideias que a gente vem transmitindo no ambiente da casa para que essa criança seja preparada para viver lá fora depois. Viver com as ideias diferentes que ela vai receber, né? Mas forjar o coração dos nossos filhos para que eles estejam preparados, né, convictos da verdade que é o próprio Cristo, né, que é Jesus, as verdades que Deus vem trazendo para consolidar isso, para que eles estejam prontos para depois enfrentar o que é distorcido, né? Que hoje eles, a visão do mundo, das pessoas que hoje são contra a educação domiciliar, muitas vezes é jogar a criança num ambiente onde ela não está preparada emocionalmente para enfrentar problemas, para enfrentar muitos problemas que a gente tem aí, que são problemas pesados, que muitas vezes nem adultos conseguem lidar muito bem, né? Nem os professores conseguem lidar muito bem, e dirá as crianças. Então, nessas questões que nós prezamos, né?
e que nós queremos instruir os nossos filhos para que eles estejam no momento oportuno preparados para enfrentar esses possíveis conflitos, né? Que muitas vezes até eu entrei lá no site do Senado, muitas pessoas falando isso, que a criança precisa estar inserida neste contexto para enfrentar os conflitos e tal. Mas muitas vezes nessa tenra idade eles não estão preparados emocionalmente. Então, essa questão vai trazer mais traumas futuramente, né, do que benefícios para essa criança. Exatamente. E já entrando também na questão dos mitos, né, aproveitando aí a tua deixa dos comentários lá, existem diversos mitos que costumam ser ditos. Normalmente são ditos com algumas poucas variações aí, mas basicamente a gente percebe como são sempre o mesmo conto de papagaio, ou seja, a mesma ladainha que se repete, mas que quando a gente vai a fundo, e principalmente, né, quando a gente observa os interlocutores lá, o senador Flávio Arnes, né, que se prontificou em conhecer de perto as famílias, em participar de eventos com as famílias educadoras, ao longo de todas as audiências eu percebo essa ciência dele, e essa sensibilidade e atenção com as nossas famílias de perceber, não, essa causa daqui é importante. Teve um dos opositores que disse, isso daqui é um assunto que não tem importância, que a gente não deveria estar conversando e tudo mais, só que logo em seguida o senador disse, isso daqui é um assunto importante, sim. E eu me prontifiquei em conhecer essas famílias de perto. E o que a gente nota com esses opositores é que eles não se prontificam honestamente em conhecer as famílias. Então a gente percebe não somente um posicionamento ideológico, mas um mau caratismo mesmo, de não conhecer, de não dar o braço a torcer, de não se prontificar em ao menos dar a chance de dúvida, dar ao menos a chance de das famílias serem ouvidas. E é quando nós, famílias educadoras, a gente deve se posicionar, a gente deve conhecer, né, e pensar seriamente nos argumentos e nos raciocínios que são usados por essas pessoas e perceber o quão falaciosos e mentirosos são. E na nossa própria vida, no nosso próprio dia a dia também, seja a igreja, trabalho, o que for, a gente testemunhar dos resultados dessa dedicação de pais e mães aos seus filhos, a conduzir os seus filhos a crescerem e se desenvolverem como homens e mulheres melhores. E isso é visível, né, quando a gente se abre a se relacionar com as pessoas da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade. Elas vão ver, né, o que está ali escancarado diante delas. Quando pais e mães se envolvem na educação dos seus filhos, os resultados podem até demorar, mas eles vêm, eles vêm. Mas quando os pais e mães não se envolvem na educação dos seus filhos, pode ter certeza, os resultados não vão demorar a vir, não. Vão vir muito rápido. E a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, mais ou menos, que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Tudo, tudo, de bom ou de ruim, o que a gente semeia, a gente vai colher. Então, o que a gente semeia na vida dos nossos filhos ou deixa de semear e outros estão semeando, né? Mas em todo momento a gente está semeando algo na vida dos nossos filhos e nos seus corações, virá a dar frutos mais à frente também. Algumas ações e algumas sementes de maneira imediata e outras não tão imediatas, mas ainda assim virão. E alguns desses mitos aqui que eu posso pontuar, a Bruna também pode pontuar, se aprofundar, as crianças devem ir e somente socializam na escola, ou seja, que as crianças devem ir para a escola e somente socializam no ambiente da escola. E no livro, depois eu vou pontuar aqui. Mas sobre isso, Bruna, queres pontuar algo? Tudo que a gente já falou, né, até agora, que a escola é um ambiente totalmente artificial criado, né? As crianças, muitas delas hoje, antes da pandemia, vou dar um testemunho particular, que nós trabalhamos com um projeto social nas escolas, né? Então, já para falar para vocês que a gente não é assim, a gente está numa bolha, a gente não enxerga o ambiente escolar, a gente está por fora. Nós trabalhamos dentro das escolas, meu marido, inclusive, acabou de entrar aqui, ó, ele era capelão, né? Ele fazia um trabalho voluntário. E a gente encarava diversos problemas ali dentro daquele ambiente. A gente viu a realidade, né, desse ambiente escolar
E isso testificou ainda mais no nosso coração de que o homeschooling para a nossa família era a melhor opção. Então, as crianças, elas socializam em todos os lugares. Primeiramente no lar, inclusive aqui nos comentários, uma mãe aqui, a Núbia, falou que o primeiro lugar é a base, é a casa, né? O que a gente já tem falado aqui. E depois, as crianças, nós não vivemos isolados, nós vivemos no mundo, né? Em contato com a igreja, em contato com famílias, em contato com o núcleo de amigos. As crianças, elas socializam em todos os ambientes, inclusive todas as famílias homeschoolers podem testificar que os seus filhos são sociáveis e muitas pessoas testemunham disso, né? E que nós estamos em vários ambientes e essas crianças, elas conseguem ter conversas com as pessoas, elas socializam desde o bebê, as crianças da idade, com os mais velhos, elas conseguem ter diálogos, né? Não são assim infantilizadas, né? Crianças que não conseguem dialogar, não conseguem ser sociais. Então, a gente pode testemunhar disso. A única diferença é que eles falam isso porque eles não querem ter o trabalho de conhecer essas famílias, né? O trabalho de ver o que a gente tem desenvolvido como família educadora. E isso refuta todos esses argumentos que eles têm sobre a escola ser o único meio de socialização. Sim, sim. A Vanessa aqui, nossa irmã Vanessa, e conselheira tutelar, graças a Deus, ela comentou aqui, e não vai falando sobre os opositores do HS, né? E não vai se propor a conhecer. Isso acontece porque eles já conhecem a fundamentação do ensino domiciliar e sabem que se aproximarem não poderão sustentar suas narrativas. Contra fatos, né? Não há argumentos. Essa distância das famílias HS é intencional. Realmente, Vanessa, totalmente intencional e também estratégica, né? E a Núbia comentou também, tenho visto na minha casa pessoas da família e da nossa igreja dando testemunho dos nossos filhos. Glória a Deus, Núbia. Glória a Deus. É o que acontece com muito das nossas famílias. Quando uma família homeschooling se abre, né, para compartilhar dessa vivência, para compartilhar de tudo isso que a gente está falando aqui, é inevitável que a família aprove. A minha família também, quando a gente optou pelo homeschooling, foi tudo novo. Eles tinham muitas dúvidas, muitos questionamentos. Mas convivendo com os nossos filhos, vendo, né, o trabalho que a gente tem desenvolvido, ficou tudo mais leve, mais tranquilo. Eles conseguiram ver que esse é um trabalho que realmente gera frutos nas crianças, né? E até hoje eles comentam, a minha irmã estava aqui ontem e ela até comentou que a minha filha estava dentro do carro, né, conversando com eles, e o meu cunhado perguntou o que ela ia querer ser quando crescer e tal. Então, e ela gosta muito de paleontologia, essas coisas, né? Eita! E aí ela disse que ela ia se especializar nisso. E aí ele disse, então eu vou te fazer uma pergunta. Tu sabe quem foi Tutankhamon? E ele falou, né? Mas assim, atirando para ver se ela, né, sabia. E nossa, ela já sabia que ela gosta muito disso, né? A gente já estudou essa parte da história. E ela deu uma aula e a minha irmã ficou assim, nossa, né? Ela realmente sabe disso, né? Ela gosta, ela tem esse desejo por estudar. Então, ela é super sociável. As crianças, assim, elas conseguem ter esse diálogo, né, com ambas as idades, sem nenhum problema. Nós não vivemos nessa bolha imaginária, né, que eles criaram aí. Exatamente. E antes da gente fazer nossa live aqui, Bruna, teve uma mãe que fez um comentário, né, perguntando sobre a questão de se expor e tudo mais. E o que eu penso sobre essa questão de nós, como famílias educadoras que praticamos especificamente o ensino domiciliar? Tem as famílias que têm os filhos na escola e praticam o chamado after schooling, também são famílias educadoras, e tem aquelas famílias que se dedicam de maneira 100%, né, a educar seus filhos em casa. É interessante que nesse final de semana, eu e minha esposa, junto com nossos filhos, participamos do culto de casais da nossa igreja. Várias outras crianças também, filhos de outros casais, estavam lá. E durante o domingo de manhã, a gente participou da carreata e passeata do Dia da Bíblia, né? E várias pessoas estavam nessa carreata e passeata, crianças, adolescentes, adultos, homens, mulheres, idosos. E foi um momento muito bom mesmo. E teve um casal da nossa igreja que eles são recém-convertidos, que eles, ao olharem para mim e para o meu filho na bicicleta, né, eles disseram,
para onde vocês vão, os meninos vão atrás, né? Tamo junto. E graças a Deus por isso. Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi esse comentário, né? De perceber que a igreja olha para a gente e vê, nossa, estão aqui, estão com as crianças. E realmente, no nosso dia a dia, só para você ter ideia, e também o pessoal que nos acompanha aqui, tudo que envolve a nossa vida com a igreja, nossa vida com amigos, com vizinhança, a gente tá junto. Quando tem vigília na igreja, vai passar a madrugada na igreja orando, buscando a Deus, está lá os nossos filhos. Eles passam dormindo, mas a gente está lá orando por eles, pela igreja, pelo nosso Brasil também, aqui com a vizinhança também. A gente vai comprar uma coisa numa mercearia, no supermercado. Estão lá junto com a gente também. Então, tudo estão com a gente. Ou seja, nesse processo de socialização, eles estão sendo discipulados e conduzidos. Como a Bruna pontuou aqui, nossas crianças são pessoas amadas por Deus, pessoas altamente inteligentes. Eu, como professor, conheço de perto, né, a realidade que é quando você cultiva o coração e a mente de uma criança a, a realmente se encantar, né, com as obras do Criador, a entender que Deus já criou, que Deus a ama, como essa criança floresce de uma maneira maravilhosa, como ela desperta para as coisas tão cedo, e muitas pessoas podem dizer, nossa, essa criança é superdotada, tem um QI de alto nível. Não, não. Pode ser, pode ser. Existem crianças assim que se desenvolvem de uma maneira muito precoce, muito rápido, intelectualmente falando. Inclusive, pretendo tratar sobre esse assunto numa live posterior. Mas, basicamente, quando os pais se envolvem na educação dos seus filhos, cultivam o coração e a mente dos seus filhos, a tendência natural é que eles floresçam. Quando o Senhor Deus nos criou lá no jardim, ele nos dá a missão de guardar e cultivar o jardim. E o jardim não era somente plantas e animais, o ambiente físico, mas é também as nossas famílias. No livro Futuros Homens, o autor e pastor Douglas Wilson, ele vai falar que nós somos chamados a fazer o mundo florescer, mas também as nossas famílias florescerem e crescerem para a glória de Deus, atingirem o seu potencial que Deus nos deu e nos chama a fazer para a glória dele, para se desenvolver para ele. Pode falar, Bruna. E esse treinamento, né, que nem tu falaste agora, que as crianças estão em todos os lugares e também a gente treina os nossos filhos para perceber as pessoas em todos os lugares, né, abraçar as oportunidades que eles têm de socialização. Então, é totalmente diferente, né, de um lugar onde as crianças não são treinadas para isso, a olhar para outra pessoa, né? Para ter essa sensibilidade de perceber as outras pessoas. Então, os meus filhos chegam nos lugares e começam a cumprimentar, principalmente o pequenininho, né? A gente às vezes ri com ele porque passa alguém aqui na frente de casa, ele tá fazendo assim 10, né? E dando tchau e cumprimentando as pessoas. Então é diferente. A gente treina os nossos filhos para perceber as pessoas. E isso é socialização em todos os lugares. E começa na casa, começa na mesa, né? Quando a gente treina esse ambiente, essa atmosfera de sentar à mesa, conversar, né? Perceber uns aos outros dentro de casa, para que eles possam depois treinar isso lá fora, né? Perceber as pessoas. Até eu trouxe algumas citações da Charlotte Mason que eu gosto muito, né? Que ela fala muito sobre isso, sobre nós cultivarmos esses ambientes no nosso lar de socialização, que seja a mesa, né? Ter esse tempo à mesa com os nossos filhos. E ela fala que nenhuma dor deve ser poupada para fazer das horas de reunião ao redor da mesa e da família as horas mais brilhantes do dia. Porque é daqui que vai sair, né, pessoas sociais, pessoas que vão olhar para os outros lá fora e que vão conseguir perceber tanto narrativas como outras coisas que são semeadas lá fora. Então, ter esse treinamento começa na casa, começa na família, e depois aí a gente tem outros ambientes, né? Seja na igreja, como tu falaste agora, que teus filhos sempre estão juntos, né? Até Hebreus vai falar sobre isso, que a gente não deve deixar de se reunir, né, com o corpo de Cristo, a igreja, como é costume de alguns. Então, ter esse núcleo. Tem parques, praças, museus. As crianças estão em todos os lugares, bibliotecas, teatros, inclusive muitas famílias educadoras.
tem os seus grupos de apoio, seja grupos particulares, né, de currículos que seguem, ou não, que nem nós aqui na cidade, que a gente tem um grupo já há 2 anos, um grupo que se reúne e tem crescido muito aqui, tem apoiado outros grupos, né, que não se reúnem na minha casa, mas se reúnem na casa de outras mães que eu conheço, então a gente tem essa troca. Então é fora da bolha, né? A bolha reverte a um ambiente onde a criança é só colocada ali e não é instruída, né? Não é percebida, é só mais um, ela é um número, né? E é diferente da socialização que nós queremos proporcionar para as nossas crianças. Exatamente, e como você pontuou, né? Inclusive, esse é um outro mito que é falado sobre a socialização em relação às famílias educadoras, que criamos filhos numa bolha, quer seja a bolha da família ou a bolha da igreja. Só que nessa caminhada, por exemplo, do Dia da Bíblia aqui, é interessante que essa bolha tem um monte de idoso, tem um monte de mulher, tem um monte de homem, tem um monte de adolescente, um monte de criança. E um comentário que eu fiz após esse momento, né, com a nossa igreja e também outras igrejas que participaram, eu disse à minha esposa que, inclusive em off, eu disse aqui à Bruna que na minha igreja eu não me vejo como uma pessoa simpática. Eu vejo minha esposa como uma pessoa simpática, tanto que ela é bem relacionada com todo mundo conhece minha esposa, se dá super bem com ela. Já eu sou aquele cara de máscara fechada, assim, apesar de vocês verem eu rindo aqui e tal, mas eu sou bem na minha. Mas graças a Deus, nossos filhos e nossa família, e mesmo eu sendo assim, com essa minha personalidade, a gente se socializa a tal ponto que, por exemplo, durante essa carreata, né, eu percebi o carinho da igreja de crianças até idosos com os nossos filhos. E desse contato e preocupação com os nossos filhos, fazendo a caminhada debaixo de sol quente e o pessoal lá trazendo água para ele beber. O pessoal preocupado com ele. E como tu pontuou aí, Bruna, de dar tchauzinho para o pessoal, mesmo quem não conhece, só para ter ideia, a gente pega a Uber, meu filho dá tchau para o motorista do Uber. É muito engraçado, Ju. Ele dá tchau lá pro pessoal do Uber, passa o pessoal aqui que é gari, os gari, que normalmente eu não vejo o pessoal dando boa noite para gari, falando com gari, e é um trabalhador com uma função de extrema importância para a nossa saúde pública e para o Brasil inteiro. Aí meu filho dá boa noite e tchau para os gari. Só para ter ideia, isso é fantástico assim ver isso, porque a gente fica, nossa, de início mesmo, quando eu comecei a ter essa preocupação intencional, eu ficava pensando, será que vai surtir algum efeito assim? Será que vai vingar alguma coisa que a gente vai fazer? E sempre que eu oro tendo a perspectiva, Deus, abençoe os nossos esforços, abençoe o que a gente está fazendo, ainda que não seja perfeito, ainda que seja pouco, insuficiente, mas abençoa aquilo que a gente está fazendo, conduz aquilo que a gente está fazendo, e faz aquilo que nós não podemos fazer, salvar e transformar a vida dos nossos filhos. E a gente se surpreende com coisas que eu paro assim, nossa, eu nunca parei para ensinar meu filho isso, mas graças a Deus que ele está fazendo. Graças a Deus que Deus está moldando e transformando a vida deles também enquanto são crianças. E além dessa questão de criar filhos numa bolha, tem também a ideia de que o lar não é um ambiente seguro para nossas crianças. Um dos ataques que eu estava conversando com a Bruna aqui, pessoal, e também sempre pontuo que eu detesto quando eu vejo esse ataque, é associar famílias e ambientes que têm violência doméstica, abuso sexual e por aí vai, esses ambientes trágicos, né, e bem tensos e pesados, com famílias educadoras. Só que se vocês forem ver todas as notícias relacionadas a esses dois contextos de violência doméstica e abuso sexual nas diversas famílias do Brasil, toda notícia, nenhuma delas se relaciona de maneira nenhuma com o contexto das famílias educadoras. E fora que o perfil dessas famílias desestruturadas e que têm violência, seja física, doméstica ou sexual, não bate com o perfil das famílias educadoras. Por exemplo, toda família que tem algum desses contextos violentos, normalmente são famílias que os dois, o pai e a mãe, ou o homem e a mulher daquele lar, daquela família, não são casados. Para começo de conversa, não são casados no papel, não têm um compromisso e uma aliança diante de Deus e diante dos homens.
E quando você olha para famílias educadoras, todas elas, majoritariamente, salvo algumas exceções, né, de mães viúvas ou pais viúvos ou divorciados, enfim, salvo essas exceções, mas via de regra, todas elas são compostas por pais e mães casados. E não somente isso, mas também religiosos, quer sejam protestantes ou católicos, mas via de regra, famílias educadoras são famílias que valorizam o matrimônio, valorizam a família, são famílias religiosas também, via de regra conservadoras e trabalhadoras e com todo um perfil que não condiz com essa acusação que é feita, né, contra nossas famílias e essa vil e covarde acusação que é dada, né, como que todo lar não é um ambiente seguro para as crianças e somente as escolas são um ambiente seguro para as crianças. E conforme eu disse, basta vocês irem em portais como G1, UOL e vários outros portais aí, Estadão, Folha de São Paulo, e pesquisarem o que está acontecendo nas escolas. E as pessoas podem dizer, não, isso está acontecendo da pandemia para cá. Pesquisem notícias antes da pandemia. E vocês vão ver que o padrão segue. A gente tem visto aí várias notícias de tiroteios e várias outras coisas que têm ocorrido em escolas. Aí muitos dizem, não, isso está ocorrendo desde a pandemia. Sério? Pesquisa o que vem ocorrendo antes já, para perceber que essa associação vil e covarde que é feita com as famílias educadoras e com famílias desestruturadas é covarde e falsa, e também essa ideia de tratar o lar como um ambiente não seguro para nossas crianças, somente a escola é um ambiente seguro, também é falaciosa e mentirosa. Mas isso é outro mito que é levantado dentro desse assunto da socialização. Queres falar alguma coisa sobre isso, Bruna? A casa, né, sempre vai ser o lugar mais seguro, deveria ser o lugar mais seguro, mas a característica de famílias é onde ocorre esses abusos, é como tu mesmo disse agora, é um perfil muito diferente das famílias que estão interessadas. E até porque o projeto de lei, ele tem uma série de regras, né, para as famílias, inclusive antecedentes criminais, inclusive vai ter essa questão de verificar, né, como que é o ambiente onde essa criança está estudando. Então, nós não queremos nos esconder, muito pelo contrário, a gente quer mostrar todo esse ambiente, né? Que é um ambiente de preocupação com a criança, não é essa questão que eles usam de ser um ambiente que vai oprimir ou abusar, né, da integridade da criança, é muito pelo contrário. A gente não quer justamente isso, né? Que as nossas crianças sejam colocadas em um lugar onde a integridade dela vai ser prejudicada, né? E a gente também não quer ser insensíveis com famílias que hoje necessitam de estar nesse ambiente. O que a gente quer trazer muito, muito forte é que a socialização não pode depender só da escola. A socialização precisa depender da família, um princípio da família estar preocupado em formar, né, os seus filhos, essa criança, um ser social, porque a escola, ela não vai conseguir fazer isso. Pelo contrário, a gente vê um ambiente onde a criança é submetida a muitos problemas, né? E muitas vezes ela não está preparada para enfrentar, e nem os pais, porque, como tu disse, temos muito casos de pais que têm filhos na escola que estão sofrendo problemas porque eles querem estar junto com a escola, eles querem estar participando, mas a escola não permite, né? Então, é uma falácia também de que as famílias poderiam cooperar com a escola, isso não acontece, eles não permitem essa participação como as famílias desejam participar, né? Muitas vezes até ocultam as coisas que acontecem dentro desse ambiente escolar. Então, é necessário que os pais estejam à frente da socialização dos filhos, não terceirizar a um ambiente onde eles não vão ter essa socialização plena, como a gente está falando desde o início dessa live aqui. Exatamente. E como a Bruna pontuou aí, pessoal, nós não somos contra a escola. Nós não somos contra a escola. Mas nós nos preocupamos com a defesa da nossa liberdade, de nós famílias, né, decidimos o que é melhor para a educação e formação dos nossos filhos, e também, né, que nossas crianças, elas cresçam e vivam como crianças,
se desenvolvam como deve ser, como com certeza a Bruna aí e muitos de vocês aqui viveram, eu mesmo vivi como criança, de poder brincar livremente nas ruas, né, de onde eu morava, e pega-pegou, pega se esconder, enfim, de várias brincadeiras infantis, e que hoje em dia, quando eu olho para as nossas ruas aqui da minha cidade, eu fico pensando, poxa, tá difícil de ver crianças tendo a mesma vivência que eu tive quando eu era criança, crescendo livremente e alegremente, né? E até mesmo no ambiente escolar. Hoje em dia, o ambiente escolar de antigamente, havia várias coisas que propiciavam uma boa infância. Só para ter ideia, Bruna, e o pessoal que nos acompanha, aqui na cidade de Recife, em Pernambuco, eu não sei se na época era um projeto do governo estadual ou do governo federal, mas tinha um projeto chamado Escola Aberta. Todo final de semana tinha diversos cursos e ações culturais no ambiente da escola, aulas de teatro que eu participei, aulas de jiu-jitsu, judô, taekwondo, de artes marciais que eu participava. E isso de maneira, as pessoas que davam essas aulas recebiam ajuda de custo, né, da prefeitura, enfim, da escola, mas estavam lá voluntariamente. E a gente ia para se divertir, para brincar, para aprender. E a escola era um ambiente salutar de se estar. O pessoal desejar, poxa, eu vou ir para a escola lá, vou estar aprendendo, vou estar com meus amigos, vou me divertir. E era algo realmente muito bom. Só que hoje em dia, quando a gente olha para as escolas, a gente nota e observa um ambiente é, onde dá mais medo de enviar os nossos filhos para lá do que a alegria e descanso, por assim dizer, especialmente para aqueles pais que não têm outra opção a não ser enviar. E por muitas das vezes não tem uma condição financeira de colocar numa escola melhor, mais perto de casa, mais segura, ou de acordo, né, com o que os pais desejam, e infelizmente tem que enviar. Mas, inclusive, eu destaco aqui, pessoal, tem um post que eu fiz sobre ações que os pais e mães, né, que têm seus filhos em escola, podem fazer. E uma dessas ações é se unirem em associações de pais e mães de alunos daquela referida escola, daquela referida região ou cidade, para atuarem diretamente com as escolas, com os professores, com os alunos. Nós, pais e mães, não podemos ser omissos na educação dos nossos filhos. Quer sejam aqueles que praticam ensino domiciliar ou aqueles que têm filhos em escola, a gente deve se envolver e saber que um dia a gente vai prestar contas a Deus sobre isso. E que a gente não pode terceirizar ao Estado e a pessoas que não conhecem os nossos filhos, que eles cuidem e amem os nossos filhos, porque eles não vão cuidar como pai e mãe cuida, e eles não vão amar os nossos filhos como um pai e uma mãe ama. Então a gente tem que participar, a gente tem que se envolver e nas mais diversas esferas aí de tudo que se relaciona à vida dos nossos filhos também. Um outro mito, Bruna, que eu vi que o pessoal colocou aqui nos comentários foi sobre a questão de idade. E tu até tinha pontuado aí também. Criança precisa aprender com outras crianças da sua idade. É claro que crianças precisam de outras Também. crianças. Pode falar, Bruna. É uma área, né? É uma área. Como a gente disse, é fora da bolha, não é só essa bolha idade com idade. Eles socializam idade com idade, mas assim, uma vez eu escutei uma frase e eu peguei muito para mim isso, porque as crianças precisam socializar com pessoas mais velhas para que possam aprender e crianças mais novas para que possam ensinar, né? E é assim que se dá a socialização, não é só com a mesma idade, porque aí ela não vai poder expandir, né? Um todo aquilo que ela tem dentro dela. É isso que a gente tem falado. Dentro da socialização do lar, nós preparamos os nossos filhos para serem seres sociais, onde eles vão entrar em contato com pessoas mais velhas e vão saber honrar aquele que é mais velho, tratar como senhor, senhora, né? Como a gente ensina, com respeito. Hoje em dia a gente vê que jovens, adolescentes, crianças, muitas vezes que andam de ônibus, muitas vezes eles estão sentados no banco preferencial ou em locais onde tem banco preferencial, eles não levantam, eles não têm essa percepção no olhar de que alguém, né, um idoso chega ali e precisa sentar. Então, essa sensibilidade que os nossos filhos vão adquirir no lar e que vão externar com pessoas mais velhas e que eles vão aprender a se submeter e também crianças mais novas, mais jovens, geralmente as famílias
Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir aí e ouvir a Bruna? Quem está aí nos acompanhando? Não sei se foi ela que caiu ou foi eu aqui que caí a conexão. Vocês puderem dar um feedback aí se foi eu, se foi ela, se vocês estão ouvindo nós dois, eu agradeço aí. Entendi. Enquanto a Bruna volta aqui e pontuando, né, a questão dos mitos aqui, ok. Um dos mitos que eu estava comentando e a Bruna estava comentando, só que acabou caindo aqui, foi sobre criança precisa aprender com outras crianças na sua idade. É claro que crianças precisam de outras crianças, mas isso não é um problema da família. Antes é da cultura atual que priorizou o trabalho e a vida fora do lar. Famílias engajadas na educação das crianças sabem que essa é uma necessidade e tenta supri-la tendo outros filhos e participando ativamente da comunidade ou vizinhança em que estão inseridas. Isso daqui eu estou lendo desse livro aqui, ó, Socialização Escolar, Socialização que não deu certo, da autora Adna Souza Barbosa. Uma família educadora desonera o Estado e evita inúmeros problemas sociais que fatalmente cairão depois nas costas do sistema público. É importante, quando eu pensei sobre essa questão da idade, eu recordei aqui do rei Roboão. Não sei se vocês se lembram do rei Roboão, mas ele é um rei bíblico, né? Que foi neto do rei Davi e filho do rei Salomão. E o que a gente vê lá? Uma das consequências dele só socializar e ele só aprender e só se apegar a pessoas da mesma idade que ele. É que por conta de uma dada situação durante o seu governo, ele foi pedir direção e aconselhamento aos seus amigos, aos jovens da sua idade. E depois foi pedir conselho aos idosos e aos anciãos, aos homens mais experientes e maduros que viveram com o seu pai e que deram um conselho sábio para ele. Mas qual o conselho que ele preferia ouvir? Justamente o dos seus amigos, dos jovens da sua idade. Então, esse mito aqui a respeito da socialização é importante a gente combater, porque crianças precisam crescer, como a Bruna bem pontuou, com adultos e com outras crianças também, tanto crianças mais novas quanto crianças mais velhas também. E isso é salutar para o desenvolvimento geral delas. Por exemplo, hoje em dia a gente vive numa cultura que os jovens já não valorizam, já não amam os idosos. Voltou aí, Bruna? Voltou? Estás me ouvindo, Bruna? Eita! Ai, voltou a luz. Foi a luz. Sim, desculpa, gente. Desculpa que teve um erro. Caiu aqui a internet e eu tive que entrar pelos meus dados móveis, mas agora já voltou. Tomara que agora a gente consiga Sem encerrar aí problema. com essa live sem nenhum problema. Desculpa, Felipe. Mas só finalizando, né, gente? Acho que tu finalizou e pontuou aí, né? Mas que como a criança, muitas têm esse problema de não conseguir se relacionar com ambas as idades e a gente tenta trabalhar nos nossos filhos essa diferença de que eles se não se baseiem nessa socialização só, né, horizontal, mas sim vertical com ambas as Exatamente. A idades e pastora do tenham Lá essa colocou possibilidade aí. ampla de Sem contar socialização, que né? essa Super geração completa. vive no celular, não dá um bom dia nem boa noite. Atualmente eu trabalho num consultório médico, né, que tem vários médicos lá e tem pediatra. E uma das cenas que eu mais vejo é justamente essa, de crianças e adolescentes que entram no consultório de cara com a tela e saem do consultório assim também e entram dentro do atendimento lá com a médica ou o médico, né? Dessa mesma forma, pessoal. E é incrível isso porque o pessoal fala, ou fulano, ciclano, não sei o que, os médicos falam e literalmente a criança ali ou o adolescente está em outro mundo. Então, isso também é um elemento que propicia uma péssima socialização, onde a gente vai ter, inclusive, já existem especialistas dizendo, né, e destacando que essas crianças criadas 100% em tela, elas vivem como se fossem pessoas viciadas.
como se fossem pessoas dependentes químicas e não somente isso, pessoas que mimetizam com seu comportamento, né, simulam, mimetizam características de pessoas autistas ou com outras questões, distúrbios, problemas e limitações mentais, enfim, sociais também. Como se a pessoa tivesse um problema que, na verdade, ela não tem, mas que se desenvolve por esse vício e essa dependência em telas. Inclusive, aqui no meu perfil, tem um vídeo de um bebê que, quando coloca uma tela de celular na frente dele, ele se acalma. Mas quando tira, literalmente o bebê convulsiona. Literalmente ele fica lá se tremendo, se debatendo. Não sei se tu já visse esse vídeo, Bruna. Para quem não viu, é só voltar aí os rios do meu perfil aqui, os mais antigos, e vocês vão ver esse vídeo. E eu já vi isso no consultório lá que eu trabalho, onde uma mãe e uma avó, literalmente no carrinho do bebê lá, estavam colocando o celular na cara dele. E quando tirava, o bebê começava a chorar. Eu fiquei, meu Deus do céu, essa mãe e essa avó não sabem o que estão fazendo. Estão destruindo a vida dessa criança antes mesmo de começar. Então, essa questão do celular, de um tablet, de uma tela, realmente destrói todo o processo de socialização. Destrói completamente. Pode falar aí, Bruna. Muda totalmente o comportamento da criança, né? Voltando para isso, para essa atmosfera onde a criança vive. Então, o celular, tablet, qualquer acesso à tela, né? Quando é muito, aqui a gente não é zero telas. Eles assistem filmes, assistem desenhos, enfim, né? Mas eles não têm contato, por exemplo, com o celular e nem com a tela todos os dias. Então eu vi uma mudança muito grande, porque na minha primeira filha eu não conhecia, né, nada sobre educação, não sabia então mãe de primeira viagem. Depois que eu fui me inteirar, quando ela tinha uns 3 anos, ela ficava direto na tela, porque eu fui criada assim, sempre com acesso à TV. A minha família, elas até para dormir, eles ficam lá com o radinho ou TV ligada, né? Então é um costume assim. E essa questão mudou muito depois que eu comecei a regredir, porque eu não conseguia mais ficar em casa sem ter aquela tela ligada. Eu ligava de manhã e ia até à noite, mesmo que eu não estivesse vendo, porque era um costume, era um hábito. E isso prejudicou demais a minha filha nos primeiros períodos, né? Porque ela era uma criança muito irritada, ela não tinha uma boa alimentação, ela não tinha um bom sono, né? E tudo consequência desse acesso, né, à tela. Então, depois a gente foi aprendendo e foi limitando, né? Regredindo, regredindo, até Exatamente. que hoje a gente pode passar dias e dias sem tela, que a gente não tem nenhum problema com isso. Mas, mas isso gera um malefício não só na questão da estrutura, né? Na mente da criança, como vai afetar toda a saúde dela, né? Essa parte social, a parte da saúde, sono, alimentação, tudo ela não consegue acessar essa estabilidade das emoções, né? Então, a criança geralmente é mais irritada, tudo. Por exemplo, esse vídeo que tu disse, né? Mostra ali a tela, a criança fica calma, ela não consegue acessar esse controle das emoções por causa desse vício, né? De telas. E hoje é desde bebê, a gente já tem esse. A criança chorou, já dá a tela ali para ela ficar com Exatamente. aquele acesso, E aquelas sobre essa imagens, questão né, de que deixam telas, ela socialização, extasiada, assim, pessoal, parada. é algo importante se destacar. Eu também não sou zero telas. Aqui a gente usa telas também, assiste bastante conteúdo aí edificante, né, para o nosso lar. Mas também nosso filho tem tempo de bastante ócio. Como assim? Tempo que a gente deixa ele literalmente sem TV ligada, fazendo o que ele quiser fazer assim, interagindo com a irmã dele, mexendo nos carrinhos dele, essas coisas assim. É tão interessante isso que ele mesmo, Bruna, desliga a televisão. Ou ele mesmo diz, papai, desliga a televisão. Ou ele pede para desligar, ou ele vai e desliga. E até mesmo quando a Uhum. gente vai para o culto, dia de domingo, né? Ele sabe e vê que a gente está se preparando para ir para a igreja. Novamente, a questão da atmosfera do lar, ele vê aquele ritual, né? Vê aquele momento que a gente está se preparando para ir à casa do Senhor e simplesmente ele vai lá e puf, desliga, sem a gente precisar mandar.
E fora que no próprio dia a dia, por vezes, ontem mesmo, tinha chegado, né? A gente tá aqui e tudo mais, e ele simplesmente, TV desligada, ele brincando e fazendo as coisas dele com os brinquedos dele. E depois eu liguei o pisca-pisca da árvore de Natal da gente aqui, ele olhando a árvore e tudo mais, depois a gente comeu, se organizou para dormir. Eu fico olhando essas coisas e fico, graças a Deus, não é um viciado, não é um dependente de uma tela, né? E existem coisas melhores do que tela, pessoal. Para quem acompanha aqui o meu perfil, ou principalmente o perfil da Bruna aí, com os passeios que ela realiza, né? Inclusive, bora realizar uns passeios aí, Bruna. Convidar as famílias aí a terem esse contato, né, com a criação e saírem do tablet, porque existe coisa melhor que tablet, Aham. pessoal. Para quem é aqui de Recife, Pernambuco ou estados vizinhos, né, eu realizo também passeios pedagógicos, oficinas de ciência. Então, e também para quem porventura vem a Recife, a partir de janeiro até dezembro do ano que vem, todo mês vai ter alguma programação para tirar os filhos de vocês de tela e dizer, bora aprender ciências, bora aprender sobre a história do nosso estado, do nosso Brasil, enfim. Existem coisas boas. E para quem aí é da região de Bruna também, sempre ela está realizando, junto com o pessoal aí da cidade dela, diversos passeios e programações, né, muito boas para as crianças e para os pais também. Então, e para quem não é das nossas regiões, se organizem com outras famílias e façam esse tipo de programação também. Porque vai propiciar, além da socialização dos filhos de vocês com outras famílias e outras pessoas, e outros ambientes e Uhum. contextos, vai propiciar também algo importante no desenvolvimento deles. Tempo a sós, tempo de reflexão, tempo de silêncio, tempo de parar e só ouvir as coisas, só observar. Tudo isso também é importante para o desenvolvimento deles. Tem uma teoria da psicologia que fala da teoria das múltiplas inteligências, e existe a inteligência interpessoal, ou seja, a inteligência para lidar com outras pessoas, né, com o outro, a inteligência emocional e a inteligência interpessoal com as outras pessoas e intrapessoal, ou seja, de você lidar com você mesmo, com suas próprias emoções, com o que está ocorrendo dentro da sua própria cabeça e coração, né? E ter esse contato com a natureza, ter esse momento de solitude, como o nosso Senhor Jesus tinha também, quando estava entre nós, né, ele tinha momentos que se retirava para o deserto para orar, para falar com Deus, para ficar simplesmente sozinho. Nós também precisamos e os nossos filhos também precisam disso, porque vai ser fundamental para a vida deles, né? Queres pontuar algo sobre isso, Bruno? Tem aí mais experiência do que eu aí. E trabalha também trabalha essas áreas, né, de socialização que a criança só aprende tendo contato, que é a questão do respeito mútuo, né, ou seja, o ambiente, por exemplo, a gente vai para parques e natureza, ela tem que aprender a não jogar lixo no chão, a respeitar aquele lugar, a não destruir as plantas do jardim, diversas coisas que a gente vai trabalhar como ela vendo, né, esse que ela é uma pessoa, que ela é um ser social e que ela precisa respeitar, seja as pessoas que estão no ambiente, como também o contexto do ambiente onde ela está, né? Então, a socialização se dá nesse todo. E esses passeios são muito úteis, principalmente para quem tem filhos com muito acesso à tela, sair para fora, para a natureza, cultivar esse amor, essa questão da ciência que a gente trabalha muito, né? Mas esse desejo, né, científico das crianças que é aguçado em ver a natureza, seja através dos insetos, das plantas e tudo. Até porque cientificamente a gente sabe que a natureza ela proporciona para a criança muitos benefícios também, né? Para nós também que temos acesso a isso, então é importante também é outra área, né? Outros locais onde a criança está inserida. Todos os locais, seja esses É isso parques, aí. esses locais E onde já ela caminhando pode aqui para o desenvolver finalzinho da essas live, áreas de socialização. fica uma grande pergunta aqui, Bruna. Como a gente pode proporcionar verdadeira, plena e saudável socialização aos nossos filhos no lar, na igreja, na comunidade, né? E em tudo mais nas nossas vidas, assim, dicas práticas. E além de tudo isso que a gente já falou, com certeza, se tu quiser recomendar algum livro também para o pessoal estar se aprofundando, pode recomendar aí.
Mas, respondendo essa pergunta, como a gente pode proporcionar verdadeira socialização aos nossos filhos e também como a gente pode combater, né, essa argumentação falaciosa através das nossas vidas e famílias. O processo para nós aqui foi, em primeiro, entender o que é realmente a socialização, né? Para quebrar essa questão de que ela só se dá em um ambiente específico. Então, primeiro é os pais entenderem, né? E também entenderem que somos criados por um Deus que é relacional. E socialização é relacionamento e começa no nosso lar, na nossa casa. Então, esse ambiente onde a gente vai proporcionar é o primeiro ambiente de socialização da criança. Então, vale os pais avaliarem como está sendo esse ambiente da casa, como está sendo essa atmosfera do lar onde os filhos estão aprendendo a ser seres sociais, né? E aí, após isso, sim, procurar estratégias para colocar a criança em determinados locais com supervisão, seja nesses locais que a gente falou aqui, onde a criança vai poder desenvolver, né, essas áreas de socialização. Então, a princípio, seria isso, né, de, embora pais que não pratiquem a educação domiciliar, mas que os filhos precisam ir para a escola, é necessário que os pais tomem para si essa responsabilidade, né, de formação do caráter das crianças, de pessoas que vão estar sendo colocadas na sociedade prontas, né, para administrar tanto as suas questões como poder socializar de forma plena com as outras pessoas, conhecendo a sua identidade, quem elas são, estarem prontas para poder lidar com as diferenças, lidar com as coisas, os problemas que vão enfrentar no futuro, né? Então é isso que a gente busca para os nossos filhos. Em primeiro parte dos pais, para depois, né, a criança ser formada e ser como que eu posso explicar assim, ser essa forjada, né, para ir para fora, ir para esse ambiente onde ela Exatamente. vai colocar em prática tudo aquilo que ela tem aprendido nessa atmosfera do Nesse lar. livro que eu concluí a leitura, né, da Adna, na página 49, ela vai dizer o seguinte sobre um dos mitos que o pessoal fala sobre a socialização. Ela vai dizer: elas precisam do acompanhamento de um adulto que instrua diante das questões reais da vida que acontecem no mundo real e não na escola. Educação é, acima de tudo, um discipulado em que o aluno aprende com o mais experiente, ou seja, existe um mestre e existe um discípulo. O mais experiente através das circunstâncias que se interpõem na caminhada da vida. É um ensino oral e prático. Uma professora para 30 crianças não favorece esse tipo de aprendizagem. Ou seja, na escola, por melhor que uma escola seja, o mais bem intencionado que um professor, um diretor, coordenador pedagógico seja, a escola jamais vai conseguir cumprir o que somente uma família pode cumprir, que é esse processo de discipulado. O nosso Senhor Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele nos deixou a grande missão de levar o evangelho adiante, de levar o seu ide, a grande comissão, né, adiante, ou seja, formar discípulos de todas as nações e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinarem eles a viverem conforme o evangelho. E a única e plena maneira da gente discipular as nações é justamente andando junto. E como a Bruna pontuou, se relacionando. E a única maneira da gente discipular os nossos filhos, quer seja num contexto ou em outro, é a gente se relacionando com eles. E também, né, dentro dessa questão de prepará-los para a vida real, um ponto que eu desejo destacar aqui, pessoal, é a importância também da gente ter ciência que o nosso mundo não é perfeito. Vivemos num mundo caído e num mundo quebrado. Então, por mais que a gente deseje que a socialização dos nossos filhos com a família, com a igreja, com o mundo ao redor seja boa, perfeita e saudável, ainda assim cabe a gente lembrar que vivemos num mundo caído e quebrado. E algo que meu pastor sempre diz lá na igreja, Bruna, é: pais, principalmente pais de crianças e adolescentes, seu filho ou filha vai no banheiro da igreja, vá junto também.
Você tem que ir junto com seu filho para o banheiro da igreja. Eles não podem ir sozinhos. E isso ele fala de acordo com várias notícias que a gente tem ouvido, né? E também, claro, com um cuidado que todo pai e toda mãe deve ter, entendendo que não vivemos na nova criação ainda, não vivemos no novo céu e nova terra ainda. Mas existe esperança, existe redenção para essa vida e para a eternidade, existe também. E somos chamados a discipularmos filhos e filhas que vão levar e viver esse evangelho adiante, além de nós também e a levar o evangelho por meio de suas vidas, a vida de outras pessoas também e a constituição de suas próprias famílias, mas tendo ciência que vivemos num mundo caído e quebrado. Então, certos alertas são sempre importantes sobre perigos que nossos filhos, ainda pequenos ou adolescentes, não têm a maturidade e o discernimento que somente nós pais temos. Então, enquanto eles são pequenos, principalmente menores de 15 anos, eles devem em tudo serem supervisionados e acompanhados por nós também. E mesmo quando são adolescentes ou jovens ainda, né, existem diversas maneiras pelas quais a gente pode supervisioná-los e acompanhá-los também. E é importante desde cedo a gente estabelecer um relacionamento de confiança, de amizade, onde eles tenham abertura para nos procurar sobre tudo que precisarem e sobre tudo que a gente pode ajudá-los também, para que eles confiem em nós, se abram conosco e busquem sempre a ajuda e o referencial que seus pais e que o seu lar é um porto seguro. Então, desde cedo a gente deve construir isso. E se você que está nos assistindo não teve a oportunidade de construir isso desde cedo, você pode hoje, mediante o poder do Evangelho, mediante o poder do Senhor Jesus, começar a construir isso na sua vida e no seu lar e deixar Deus fazer aquilo que nem eu posso fazer, nem a Bruna pode fazer, nem ninguém pode fazer. Somente Jesus pode fazer, que é restaurar, salvar e transformar vidas e famílias. Então, traga o Senhor para o seu lar, deixe o Senhor conduzir e moldar toda a formação dos seus filhos. Quer eles sejam educados em casa, quer eles venham aí para uma escola, mas deixe o Senhor conduzir todo esse processo. E só para concluir minha fala aqui, né? Eu agradeço desde já a participação de cada família aqui representada, agradeço desde já a participação da Bruna, e saibam, as famílias que nos assistem agora aqui de maneira ao vivo ou de maneira gravada, a gente tem que se posicionar em defender aquilo que acreditamos, aquilo que cremos. A nós foi dada uma responsabilidade, um direito e um dever dado pelo próprio Deus, pelo nosso Criador. Então, não é o homem que tem que ditar, o Estado que tem que ditar o que nós devemos fazer enquanto famílias, o que nós devemos fazer enquanto homens e mulheres. Inclusive, Bruna, tem uma mãe aqui que colocou a pergunta: boa noite, graça e paz. Alguma dica para dar? Fui denunciada quarta-feira, será minha primeira audiência no Ministério Público. Não tenho advogado ainda. Eu não vou citar o nome dessa mãe aqui, mas ela mandou essa pergunta. As famílias educadoras passam muito por isso, não é toda a família educadora passa pela situação de denúncia, mas cabe salientar aqui que o ensino domiciliar não é algo errado, não é algo ilegal, não é algo absurdo ou imoral. É algo totalmente moral, totalmente legal e totalmente condizente com isso daqui, ó. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, e também condizente com diversos tratados internacionais, com diversas leis brasileiras, inclusive com diversos artigos dentro do próprio ECA também, vale salientar isso, e dentro da nossa própria Constituição, da própria Carta Magna do nosso país. E essa live e o conteúdo, essa conversa aqui, visa justamente preparar, capacitar, fazer refletir cada família que nos acompanha, para que a gente possa preparar melhor os nossos próprios filhos e as nossas famílias e defender também essa nossa liberdade, esse nosso direito dado pelo próprio Deus. Então, em relação a essa pergunta que essa mãe mandou, eu digo, entenda que você está fazendo um direito dado pelo próprio Deus. Não é os homens que determinam o que devemos ou não fazer com os nossos filhos. Leis são estabelecidas, a gente deve respeitar essas leis, mas conforme o exemplo dos apóstolos, lá em Atos 4 e 5, a gente deve se lembrar que existe uma lei acima da lei dos homens e essa lei é a lei de Deus. Então, é nesse entendimento que a gente deve lutar
pela educação e formação dos nossos filhos nas mais diversas instâncias. Inclusive, eu convido vocês que nos acompanham a participarem da audiência amanhã, seja comentando, seja mandando e-mail para o senador Flávio Arnes, para cada pessoa ali, tanto as pessoas favoráveis quanto as pessoas contrárias ao ensino domiciliar também, para mostrar, né, que a gente está presente no Brasil, para mostrar que a gente deseja lutar pelas nossas famílias. É ou não é, meu garoto? Meu garoto chegou aqui, Bruna. Pode falar aí, Bruna. Querido. A gente tem que ter convicção, né, do que nós estamos fazendo. Então, para essa mãe, eu sei que é muito difícil quando a gente recebe uma denúncia, mas como a gente está falando de socialização, né? Aqui a gente entrou em contato com vários antes dessa teve a votação para conselheiro tutelar, e também a gente teve a oportunidade de conhecer alguns e conversar com alguns, né? Então é muito importante que quando uma família, por exemplo, é denunciada, tenha amparo legal, né? Que é importante que busque algum advogado para estar te amparando, e que também tenha convicção de que tu não está fazendo algo ilegal. Então, é sempre importante a gente crer nessa base de princípio que é um chamado de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, que nós não estamos fazendo nada ilegal e que nós estamos querendo proporcionar tudo isso que a gente falou aqui nessa live para os nossos filhos, que é algo bom, é agradável, né? E que também, quando a própria palavra diz que é onde a gente estiver diante, né, das autoridades, o próprio Deus nos dá a direção, né, através do Espírito Santo, para poder falar daquilo que a gente tem visto e daquilo que a gente tem vivido, né? Então, é crer nisso, crer que Deus, ele é suficiente, ele conduz todas as coisas, mesmo diante das situações difíceis, que é uma denúncia, a gente está lutando, né, por algo legítimo, algo que está no coração de Deus, que é voltar os olhos dos pais aos filhos, né, e o coração dos filhos aos pais, como a palavra diz, né, essa conversão que há em Deus e que Deus gera em nós, para ver as crianças como um todo e esse núcleo da família estar bem estabelecido, né, não mais terceirizando todas as coisas e o coração dos nossos filhos a outras pessoas que não vão cuidar bem como nós, né, que fomos aí por ordem natural de Deus, estabelecidos discipuladores, né? Pai e mãe discipuladores dos nossos filhos. Então, eu coloco, né, diante de Deus as famílias que são denunciadas, respeito às famílias que muitas vezes não querem se abrir também por conta disso, né? Mas é uma luta diária que a gente precisa mostrar que nós não estamos fazendo nada ilegal e que nós estamos lutando pela boa educação dos nossos filhos, sim, mas lutando, né, pela plena formação dos nossos filhos, como pessoas que vão estar aptas, né, a serem seres sociais aí Amém, é e isso ter aí, essa meu irmão. socialização plena na No demais, sociedade. pessoal, que Deus os abençoe, fortaleça. Qualquer dúvida também, podem procurar aí, seja eu, seja a Bruna. Aproveitando essa dúvida dessa mãe, eu vou compartilhar aí uma lista, né, uma pequena lista de advogados que defendem famílias educadoras também, para quem quiser entrar em contato, inclusive essa mãe, que caso queira entrar em contato com algum deles, ou mesmo com associações que se prontificam em apoiar, ajudar e auxiliar as famílias educadoras também, como é o caso da AFESC, da ANED também, e várias outras organizações aí em todo o Brasil. E, acima de tudo, é importante destacar que nós estamos fazendo uma grande obra, tal como Neemias, né, lá reconstruindo as ruínas de Jerusalém, da sua cidade amada e querida. Nós temos também o mesmo sentimento que Neemias, de reconstruir as nossas famílias, reconstruir as nossas comunidades, igrejas, a nossa nação, para que se torne algo que o próprio Deus deseja, para que floresça, cresça, né, para a glória dele. Claro que isso a gente só vai ver na eternidade, mas enquanto aqui estamos, nós somos chamados a fazer a nossa parte também, especialmente construindo, forjando e preparando aqueles que vão ser cidadãos do reino, que são as nossas crianças e as próximas gerações também. Então, nós estamos fazendo uma grande obra, não podemos parar, e eu sempre digo a vocês aqui, não desistir, não desanimar, e não retroceder. E não dar ouvido a Sanbalate e Tobias,
mas prosseguir porque a gente está fazendo uma grande obra de valor. E, Bruna, que Deus te abençoe, minha irmã. Obrigado por ter aceitado o convite aí de fazer essa live. E o pessoal aí também que está nos acompanhando até aqui, né? Que Deus abençoe. E desde já, até as próximas lives aí também que virão. Amém, Felipe. Obrigada. Desculpa aí ter saído, ter voltado para a live. Ai, é uns imprevistos que acontecem, mas obrigado por essa conversa, né? Isso testifica cada vez mais no nosso coração que a gente está seguindo aí esse chamado, né, tão precioso de Deus para nós e que o Senhor continue capacitando a Amém. tua vida, a tua família. Um abraço na tua esposa. Espero um dia te conhecer pessoalmente aí. Amém, meu irmão. Se vieres para cá Nada, que Deus também, abençoe. tens um lugar aqui Até mais, pessoal. para Boa nos noite aí. visitar, Valeu. tá, meu amigo? Obrigada. Deus abençoe.